Olá, olá, meu aluno Sote, minha aluna Sote. Vamos a uma dica importante aqui de função polinomial do primeiro grau, aquela dica que vale ouro. Bora lá? Vem comigo. Toda e qualquer função polinomial do primeiro grau vai ser dada por f de x igual a x mais b, uma função afim, onde o coeficiente angular a tem que ser diferente de zero, pertence aos reais não nulos. Legal? Se esse a for igual a zero, o meu coeficiente angular zero, ela não é mais uma função polinomial do primeiro grau, e sim uma função constante, mas não deixa de ser afim. Beleza? Ótimo! Eu tenho aqui no plano cartesiano pontos importantes. E o gráfico de uma função do primeiro grau é uma reta. E por 2 pontos passa uma única reta. Eu quero que x seja igual a zero. A vezes 0, 0. A f de 0 resulta em b, que é o meu coeficiente linear. Toda e qualquer função do primeiro grau, ela intercepta o eixo y das ordenadas, nas coordenadas abscissa 0 e a ordenada sendo o coeficiente linear b. Ela intercepta o eixo x na raiz ou zero da função, onde a raiz ou zero da função de uma função do primeiro grau é sempre menos b sobre a. Menos b dividido por a é a raiz ou zero da função. É o ponto onde a função corta o eixo x, onde a função y será zerada. E por 2 pontos passa uma única reta. Essa reta é uma reta crescente do primeiro grau. O nosso coeficiente angular a é um cara maior que zero, positivo, isso é importante. E não esqueça, gente, esse coeficiente angular é o cara que me fornece a inclinação entre a reta e x no sentido anti-horário, que você determina através da tangente desse ângulo, que é a variação de y pela variação de x, conhecendo-se 2 pontos bem importantes, certo? Então você conhece lá um ponto A, um ponto B, você faz primeiro a variação de yb menos ya, dividido pela variação de x, xb menos xa. Marcão, poderia ser ya menos yb? Sim, desde que embaixo você faça xa menos xb. Tudo bem? Show de bola. Bora lá. Eu também posso ter aqui uma função do primeiro grau decrescente. Sim, ela intercepta o eixo y no coeficiente linear, intercepta o eixo x na raiz ou zero da função menos b sobre a, e por 2 pontos uma única reta, reta decrescente, porque o meu coeficiente angular a é um cara negativo menor do que zero, beleza? Lembra, importante, então, coeficiente angular negativo é uma reta decrescente, tem a ver com a inclinação entre a reta e o eixo x no sentido anti-horário, alguma coisa em relação a esse ângulo alfa que eu já lhe mostrei. É a tangente do ângulo alfa, que é a variação de y pela variação de x. Importantíssimo. Você faz a variação entre as ordenadas, dividido pela variação das abscissas de 2 pontos quaisquer que obedeçam à lei de formação da sua função do primeiro grau. Importante, certinho? Legal. Taxa média de variação de uma função, taxa de variação média, podendo ser a taxa de crescimento ou a taxa de decrescimento. Eu quero que você veja isso através de um exemplo. Suponha que um certo recipiente com volume V apresente uma rachadura. Opa, o volume está caindo. Considere que a lei que determina o volume em litros em função do tempo t em minutos é dada por volume igual a 100 menos 4t. Olhando essa lei de formação, eu tenho muita coisa. Que o volume inicial desse recipiente é de 100 litros. Olha que legal, complete comigo. O volume inicial dele é de 100 litros. E o que significa esse menos 4t? Menos 4t é o meu coeficiente angular, o menos 4. E esse 100 é o meu coeficiente linear. Ele está dizendo para mim que a cada unidade que eu ando no eixo do tempo, significa que o meu volume cai 4 litros. É isso aí. Então, a cada hora que você anda, o volume diminui exatamente 4 litros. Claro, moçada? Beleza? Extremamente importante. Então, o tempo aqui seria em horas, tudo bem? Isso é importantíssimo.
a cada hora que você caminha, então o meu volume ele cai 4 litros. Extremamente importante, se ligue nessa dica. Então, vamos lá. Função do primeiro grau, coeficiente angular positivo, taxa de crescimento, coeficiente angular negativo, taxa de decrescimento. A cada passo andado em x, para ser taxa de crescimento, o y aumenta. A cada passo andado em x, se for taxa de crescimento, o y diminui de acordo com o seu coeficiente angular. Espero que você tenha entendido essa dica, importantíssimo. Fique bem.